tradicional de certos serviços que os animais fazem, né, como puxar o trenó. Tudo isso tem que ser repensado. Eu não sei se precisa ser eliminado, né, mas eu acho que existe uma forma de isso acontecer sem exagerar, sem o animal sofrer com isso, né? Esses cães treinados, eles fazem isso com facilidade, eles são adaptados a fazer isso, só não pode ser uma coisa exaustiva, uma coisa exagerada, né? Mas, enfim, não sou um conhecedor dessa situação, eu não sei, eu realmente não sou a pessoa habilitada para classificar o quanto esses animais estão em sofrimento ou não, mas me parece que pode haver realmente aí um sofrimento nessa situação. As brigas, as rinhas de galo são crimes, são proibidas, mas ainda existem muito, acontecem muito, são reconhecidamente realizadas em muitos lugares ainda como tradição, e os animais se matam de brigar, se matam, e o homem se diverte vendo isso, aposta dinheiro vendo isso. A humanidade está longe de estar respeitando os bichinhos. Existe sim uma legislação, existe sim uma conscientização de alguns grupos de pessoas capazes de perceber o quanto isso é um pecado, né? Mas está longe ainda, tem muita coisa acontecendo. As rinhas de cães ainda existem, ainda acontecem, e é a mesma coisa, os animais se matando, e o homem desrespeitando a vida. As touradas, eu não preciso falar, olha só a imagem, não tem algo que justifique isso, impossível. Tráfico de animais, a caçada de animais silvestres também é crime, mas continua acontecendo, não só continua acontecendo, como é o terceiro maior tráfico. Existe o tráfico de drogas, o tráfico de armas, tráfico de crianças e tráfico de animais. São todos tráficos de volume, de número, assim, inacreditável, né? Continua acontecendo, são crimes, né? Já existe legislação e punição para isso, mas movimenta um volume enorme de dinheiro e continuam acontecendo. Festas tradicionais, né? Eu não lembro o nome dessa festa, mas é uma festa lá na Espanha, que todo ano acontece, que solta os bois e os touros percorrem, às vezes chifram as pessoas que estão aí correndo, acontecem acidentes graves e o ser humano ainda tem isso. O ser humano ainda tem esse comportamento que eu não sei explicar o porquê. É uma pena, é triste, é desnecessário, é maus tratos, é desrespeito à vida. Aqui mais uma vez, imagens de tráfico de animais silvestres, em que os animais são sempre transportados de forma clandestina, escondidos, e a verdade é que cerca de 90% dos animais morrem por maus tratos antes de chegarem aos seus destinos, né, à venda para alguém. E aí, então, a conscientização que eu gostaria de passar, de ninguém nunca adquirir um animal silvestre, né? Eu queria ter um macaquinho, eu queria ter um papagaio, eu queria ter um jabuti, eu queria ter não queira ter um nada, né? Porque esses bichinhos são produto de tráfico. É a mesma coisa de que eu queria usar uma droga. Eu queria usar uma droga. Não quero usar uma droga, não faz bem, não é uma boa ideia. E está sustentando o crime, está sustentando esse comportamento. Se não tiver quem compre, não vai ter quem queira produzir alguma coisa ilegal que ninguém compra. Seria tão simples, né?
Isso é bichinho dentro de garrafa PET. Aves colocam dentro da garrafa PET o bichinho para transportar pelo correio para outros lugares, lugares longe. Às vezes o animal vai viagens longas, assim, desse jeito, escondidos assim, e a maioria deles chega morta, né? Um ou outro que vai sobreviver a esse tipo de situação. É triste de ver, muito triste, né? Macaquinho aí, ó, colocado todo apertado dentro de uma caixa para poder ser transportado escondido. E ele chega morto, a maioria das vezes chega morto. Leonardo da Vinci falou: chegará o dia em que todo homem conhecerá o íntimo de um animal. Nesse dia, todo crime contra o animal será um crime contra a humanidade. Em termos de leis, a gente até tem alguma coisa já nesse sentido, mas em termos de conscientização e de realidade, a gente está longe disso daí. O Gandhi disse: o grau da evolução de uma sociedade, a evolução da sociedade, pode ser medido, avaliado pela maneira com que a sociedade trata suas crianças, os seus idosos e seus animais, né? Então, crianças ainda são muito maltratadas, idosos são muito maltratados e os animais são muito maltratados ainda. E a sociedade está precisando evoluir muito, não é? Ok. Tivemos aí uma conversa sobre maus tratos, uma parte da disciplina nossa que é voltada para que a gente reflita, né, pense sobre tudo isso, e defenda cada vez mais os bichinhos. E vamos conversar agora sobre sobre o sistema digestório. Vamos partir para mais um tópico de anatomia e fisiologia dos animais. Então, o sistema digestório, ele é responsável pela recepção dos alimentos no nosso organismo, e para fazer isso começa-se com uma redução mecânica, né? O que o animal faz? Ele mastiga o alimento para reduzir ele de tamanho e começar um processo de conseguir absorver substâncias desse alimento para sustentar o organismo. Após essa mastigação, ocorre uma digestão química. Então, já lá dentro do estômago, já esse alimento é misturado com substâncias que vão fazer ele cada vez mais ficar em partículas menores, pequenas. Tão pequenas que vai poder propiciar a absorção. Ela ocorre lá no intestino. Então, no intestino, o alimento já foi tão bem reduzido que ele consegue passar pelo meio das células do intestino e entrar na corrente sanguínea. E assim o organismo obtém nutrientes e energia. E, por fim, o sistema digestório faz a eliminação do que não é útil, do que não serviu, ou do que não pôde ser aproveitado desse alimento através das fezes. Então, esse processo de digestão nada mais é do que pegar o alimento, né, complexo e vai possibilitar a digestão dele, transformando-o em moléculas menores, cada vez menores, simples, moléculas mais simples, que vão poder, então, ser absorvidas e utilizadas pelo organismo. O alimento, ele é composto por uma série de constituintes, né? Por exemplo, por proteínas, por carboidratos, fibras, vitaminas, minerais, gordura, etc. E essa simplificação de que a gente está falando é quando a gente pega uma parte chamada carboidrato dos alimentos e o transforma em moléculas de açúcar. Os lipídios, né, são transformados em pequenas moléculas de gordura e as proteínas em aminoácidos.
Então, isso é a fragmentação dessas partes, né, do alimento, de modo a ficar cada vez menorzinhos, e poderem serem absorvidos, tá? Então, os carboidratos são fonte de energia. Então, é carboidrato aquilo que não é nem proteína e nem gordura. E nós temos exemplos, os grãos, legumes, verduras, tá? Já as proteínas é um tipo de alimento que não é sintetizado a partir de outros alimentos. A gente precisa da proteína no alimento para conseguir ter a proteína no nosso corpo. Existem as proteínas de origem animal, como são as carnes, os ovos, o leite, etc., e a proteína de origem vegetal, feijão, soja, ervilha, etc., entre outros que têm a proteína vegetal. E a gordura? A gordura é uma parte do organismo importante para fazer, por exemplo, a função de isolamento térmico do organismo, e também participa muito na formação de hormônios e é uma reserva de energia. Existem as fontes de gordura, que são as chamadas boas gorduras e as más gorduras, né? Então, as gorduras boas que vão participar da constituição do organismo, e as más gorduras que acabam ficando no sangue promovendo um aumento da viscosidade, né? O sangue fica grosso, vamos dizer assim, e tem dificuldade de circular no organismo, né? São alguns tipos de gorduras más, que a gente chama, né? Mas a gordura boa está no azeite de oliva, nas castanhas, nas nozes, nos peixes, né? Principalmente os peixes de água doce. Vamos lá. Vamos acompanhando de forma um pouco mais detalhada agora. Então, o alimento chega no estômago depois de mastigado, né? Na maioria, no caso, nós estamos falando aí dos pequenos animais, cães e gatos, tá? Então, mastigou, foi para o estômago. Lá no estômago existe algumas enzimas, que são substâncias, né? Capazes de ir quebrando. Então, a pepsina quebra os lipídios, as proteínas são quebradas por uma substância chamada pepsina, que está no estômago. As gorduras, os lipídios são quebrados pela lipase gástrica, ou seja, uma outra enzima, um outro líquidozinho que é colocado dentro do estômago pelo organismo. A própria saliva possui um pouco disso também. Lá no intestino, depois do estômago, o alimento segue para o intestino, né? A primeira parte do intestino é chamada de intestino delgado, em que os carboidratos vão ser digeridos por uma enzima chamada amilase, produzida no pâncreas. As proteínas continuam sendo degradadas por outras substâncias, aqui tem o nome delas, tá? Produzidas ali pelo pâncreas também. Os lipídios, através da limpase pancreática. Depois seguem para o intestino grosso, esse alimento já bem digerido, onde o organismo, então, vai aproveitar e absorver. Aqui no intestino delgado, o organismo já vai estar absorvendo esses nutrientes, e no intestino grosso, ocorre a absorção dos eletrólitos, né, que são sódio, potássio e uma série de outros eletrólitos. Da própria água, também absorvida no intestino grosso. No intestino grosso ocorre a presença de algumas bactérias, boas bactérias que existem dentro da gente, do cachorro e do gato também, lá no intestino. Essas bactérias fazem um processo chamado de fermentação e produzem uma série de substâncias. Aqui está o nome de algumas delas, e essas substâncias são úteis e aproveitadas pelo organismo, algumas delas. E, por fim, ocorre a eliminação das fezes,
que é o material não absorvido e outros que são eliminados do corpo. Aqui é uma repetição, procurando fixar. Então, no estômago, a gente tem, por exemplo, a pepsina, do pâncreas saem todos essas enzimas digestivas, né? No intestino delgado, a gente tem a ação dessas outras enzimas digestivas, e assim é o processo de digestão. Então, o alimento é submetido a um suco, né, de substâncias que são capazes de ir quebrando o alimento em porções muito pequenininhas, em moléculas que são absorvidas e aproveitadas pelo organismo. Mais especificamente agora falando dos carboidratos, na boca ocorre a ação da amilase salivar. A própria saliva já começa agindo, fazendo a digestão através da amilase salivar. Ela destrói um tipo de nutriente dentro do alimento chamado de amido. No estômago essa amilase também ocorre, quer dizer, são carboidratos, tá? Que estão sendo digeridos. Então, existe a amilase no estômago e no intestino delgado também, já essa amilase produzida pelo pâncreas. E outras enzimas, como sacarase, maltase e lactase. Então, assim, muito mais do que querer passar para vocês, tem que saber que a amilase é pancreática, ou que é produzida aqui, ou que age ali, a intenção não é essa, a intenção é ver vocês identificarem aqui como que é essa questão da digestão, né? Cada tipo de alimento tem as suas substâncias que digerem eles, o organismo as produz, em cada parte do sistema digestivo haverá a ação dessas substâncias, degradando cada tipo de alimento em moléculas menores e capazes de serem aproveitadas. Então, aqui falando agora, lá nós vimos o carboidrato, falando aqui dos lipídios, tá? Na boca existe a lipase, né? Lingual. Então, na boca já existe uma substância que já começa a digerir lipídios. E no estômago, a lipase gástrica. Depois, a digestão dos lipídios ocorre lá no intestino delgado, chamado duodeno, através da bile, a bile e a lipase pancreática. Tá? E aí, por aí vai. As gorduras, no caso, sendo degradadas para serem aproveitadas. Bom, vamos conhecer um pouquinho a parte de anatomia, então, do sistema digestório, que a gente pode começar... O sistema digestório, ele é praticamente um tubo que vai desde a boca até o ânus. A boca possui língua, dente, glândulas, né? E depois da boca vem o esôfago, né? Então, da boca vem uma parte tubular que conecta a boca ao estômago. O esôfago vai e chega no estômago. Do estômago, o alimento parte para o intestino delgado, e o intestino delgado, ele é dividido nesses nomes aqui, duodeno, jejuno e íleo. Do íleo começa o intestino grosso. O intestino grosso possui a sua parte de seco, cólon e reto, que chega no ânus. Mas fazem parte do sistema digestório os órgãos do fígado e o pâncreas, que são responsáveis pela produção de várias daquelas enzimas que nós vimos, que digerem os alimentos. E o fígado, nós vamos ver aqui, ele trabalha esses alimentos para o organismo poder utilizá-los. Vendo aqui, então, do cachorro, nós temos, evidentemente, aqui a boca, o esôfago, passa por todo o tórax e chega no estômago. Do estômago sai o intestino delgado, que é esse emaranhado de intestinos aqui, e depois o intestino grosso, que vem até o ânus. Intimamente aqui nós temos o estômago,
nós temos aqui, olha, nessa saidinha aqui do estômago, aqui nessa região aqui, ó, no final do estômago, no início do intestino delgado, a gente tem o pâncreas bem aqui. E esse órgão aqui que envolve toda essa região aqui, ó, é o fígado. Então, estão intimamente relacionados porque esses órgãos são responsáveis por produzir muitas daquelas enzimas que nós vimos que ajudam a digestão. Uma outra visão aqui, para ir fixando a parte anatômica, a gente tem o esôfago chegando aqui, este órgão aqui é o fígado, aqui nós temos do esôfago passando por aqui, assim, ó, atrás do fígado, aqui nós temos o estômago, depois do estômago, o intestino delgado, aí o intestino delgado foi tirado, não, o intestino delgado está aqui, ó, todo enovelado aqui, por onde o alimento vai sendo digerido e absorvido, e daí depois ele entra no intestino grosso. Então, essa parte aqui do intestino grosso absorve água, absorve eletrólitos, ocorre a fermentação, vai formando as fezes que vão então chegar no reto, que é a parte final do intestino, e o ânus, por onde vai ser eliminado as fezes.